aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Cagão! Gabriel, você é um cagão! Dia 26 de dezembro, né? Você faz assim um catadão de tudo que sobrou da ceia do dia 25. O Cruzeiro, exatamente, contratou 2 nomes, Gabriel e Dudu. Agora, mais um monte de nome jogadores também. estão devendo. Um começo turbulento, cheio de dúvidas, mas uma virada de chave digna da nossa história. Eu sou o Henrique Nézer e vou trazer para você um pouco do que foi esse Cruzeiro nesse primeiro semestre de 2025. Lembrando que eu falo em nome de Bravo Bet, a bet de quem é bravo de verdade, e Supermercados BH, maior com você. 2025 começou com grandes expectativas. Depois de um fim de 2024, de altos e baixos, a torcida esperava um Cruzeiro mais forte, mais competitivo, mas a realidade foi bem dura. Logo nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro, o time mostrou dificuldades, falta de entrosamento, desorganização tática e uma defesa que dava calafrios. E aí não deu outra, a pressão caiu sobre o técnico, que chegou a ser questionado pela torcida, assim como todas as peças que chegaram para reforçar o Cruzeiro no início do ano. E aí, como se não bastasse fazer um péssimo Campeonato Mineiro, o time fez uma das piores participações em uma competição internacional. O vexame, né? O famoso vexame na Copa Sul-Americana. E até o Léo Jardim, que chegou, substituiu o Fernando Diniz, começou a ser questionado, porque ele chegou, também perdeu alguns jogos. E aí, com o tempo, a diretoria entendeu o recado, foi dando respaldo pro Léo Jardim. E aí as coisas começaram a se acertar. De cara, ele já saca o Gabigol e o Dudu. E isso acabou gerando insatisfação em parte da torcida, que chegou até a ter um manifesto aí de fora Jardim. Mas Pedrinho bancou o mister. E de confiança renovada, o grupo se fechou, parou de falar, focou no trabalho. E com o tempo, o novo treinador conseguiu implantar a sua filosofia. A defesa ganhou solidez, porque ele percebeu que o Cássio estava falhando por falta de treinamento. Em entrevista mesmo, ele deixou claro que assim que ele chegou no Cruzeiro, percebeu que o Cássio não estava numa boa fase, colocou, né, o goleiro para treinar separado. O meio-campo, que por muitas vezes questionado, começou a ganhar intensidade e tempo de jogo. Ele apostou em peças como Lucas Silva, que até então tinha perdido a posição no elenco, por várias vezes foi vaiado, mas com tranquilidade, calma e treinamento, Lucas Silva entrou e mostrou que ele é peça fundamental nesse meio campo. O ataque que antes era apagado começou a funcionar. Caio Jorge hoje tem os melhores números da sua carreira, e não é à toa que vem despertando interesse de times lá de fora. Recentemente saiu nos bastidores que Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, todos estão fazendo propostas pelo jogador, que já deixou claro que tem um sonho de servir a seleção brasileira e ganhar um título pelo Cruzeiro. Jogadores como Matheus Pereira assumiu a responsabilidade, de bico calado vem ajudando muito o time. Jovens da base também ganharam espaço e vem mostrando a cada dia que o Cruzeiro pode confiar nas categorias de base. A Raposa, que antes andava, começou a correr, e no jogo contra o São Paulo isso ficou claro. Deu pra ver que o time virou uma chave e foi fazendo cada jogo um mais excelente do que o outro, mas aí vinha a desconfiança. E quando pegaram um time top da tabela, aí veio o Flamengo. O Cruzeiro só não venceu como convenceu. Uma das partidas mais brilhantes da Raposa no ano de 2025 foi contra o poderoso Flamengo. Como não bastasse ganhar do rubro-negro, teve que provar mais uma vez contra o Palmeiras. Pois falas como essa... Que vai ser campeão ou tem força para vencer o Palmeiras? Porque não tem. Porque não ganha do Palmeiras. O time é minimamente interessante, mas capaz de bater um Palmeiras? Só que o Cruzeiro, mais uma vez, mostrou que com muito trabalho, entrega e foco, tanto da comissão técnica, dos jogadores e da diretoria, vencer o Palmeiras também era possível. E aí, com a confiança lá em cima, com uma sequência de resultados positivos, a estreia na Copa do Brasil não poderia ser diferente. O Cruzeiro enfrentou o Vila Nova de Goiás e fez valer o investimento de cada jogador. A diferença na qualidade técnica dos elencos ficou claro e o Cruzeiro avançou de fase. E aí, com o futebol mais vertical, organizado e aguerrido, o Cruzeiro passou a figurar entre os times
mais consistentes da Série A. O primeiro semestre de 2025 do Cruzeiro não foi perfeito, mas foi um retrato de superação e reconstrução, de um início turbulento para uma fase de ascensão, e o time mostrou que tá no caminho certo. Agora é manter o foco e continuar evoluindo. Cruzeiro que reapresenta agora dia 27. O time vai se reapresentar na Toca no dia 27 para fazer os treinamentos. Vai ter uma semana para poder treinar antes de iniciar os amistosos ali no Vitória Cup. Vão ser 2 jogos. Cruzeiro vai enfrentar 2 times argentinos, Estudiantes e Defensa e Justiça. Ou seja, é um amistoso, mas contra argentino acaba que jogo é jogo. Então você imagina que o time vai entrar para ganhar, o time vai entrar para lutar ali dentro, ali, mesmo sendo amistoso. Isso é muito interessante. Jogadores ficaram aí em torno de 15 dias pausados. Então esse Vitória Cup vai ser um teste bom para o Cruzeiro, que precisa retomar e pegar o ritmo todo de novo. Por quê? Porque no dia 12, 6 dias depois do último jogo, né, desse Vitória Cup, o Cruzeiro já enfrenta o Grêmio, já retorna no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. E depois do Grêmio, meu amigo, vai ter uma sequência de 5 jogos, um atrás do outro, a cada 3 dias um jogo do Cruzeiro. E é muito importante que o Cruzeiro possa vencer esses jogos, principalmente dentro de casa, manter essa invencibilidade. Essa parte aí, o Cruzeiro está invicto há mais de 10 jogos. Então é interessante, né? Ele está sem perder há mais de 10 jogos. Então é interessante que o Cruzeiro continue com essa meta, continue jogando para cima para manter a liderança. Porque Flamengo, Palmeiras aí tá disputando o Mundial. Você vê que a cabeça deles está no Mundial. O Cruzeiro pode voltar dia 27 e fazer ali aquela intertemporada, que é o Léo Jardim poder treinar aí os jogadores. A janela abre agora dia 10. Então imagino também que o Cruzeiro vai fazer algumas contratações pontuais, né? O jogador de beirada, que é tão falado pelo Léo Jardim, o zagueiro que joga com a perna esquerda, que é tão falado também, provavelmente já vai chegar agora dia 10. Então o Cruzeiro vai ter tempo de poder treinar esses jogadores para quando tá valendo o Brasileiro de novo, o Cruzeiro tá bem, continuar bem. Porque assim, eu particularmente acho que é meio que um balde de água fria. Essa pausa da FIFA foi um balde de água fria, porque o Cruzeiro tava numa ascensão ótima. Quando era jogo com o Fernando Diniz no início do ano, era jogo do Cruzeiro toda hora. Agora que o Cruzeiro tá jogando demais, uma pausa de 1 mês aí. Mas espero, né, que na próxima edição desse Mundial, porque aí dá até uma dor de cotovelo, né? Pausa de 1 mês, mas se o Cruzeiro tivesse nesse Mundial, a gente estaria muito feliz. Mas como não tá, o foco nosso é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil já no dia 30 de julho, o Cruzeiro faz o primeiro jogo contra o CRB. É o Cruzeiro ir pra cima, né? Vai buscar mais um título da Copa do Brasil, apesar que eu tô muito confiante no Campeonato Brasileiro. Acho que o Cruzeiro tem tudo para ser campeão brasileiro esse ano, o tão sonhado pentacampeonato. A gente que tava triste no início do ano, porque o time não aguentou o Campeonato Mineiro, não aguentou o América. Você viu o Cruzeiro fazendo um jogo excelente como fez com o Flamengo, você viu o Cruzeiro fazendo um jogo espetacular como fez com o Palmeiras. Deixa até a gente sonhar aí num título brasileiro no final do ano. Seria incrível isso, viu? Cruzeiro que a gente não tava dando nada, assim como os jornalistas todos aí falaram mal do Cruzeiro, catadão de Natal igual a gente viu aí, chegar no final do ano e poder comemorar pentacampeonato brasileiro. Eu fico imaginando na cara desses jornalistas que falaram mal do Cruzeiro no ano passado, no início do ano, e chegar ali o Cruzeiro campeão brasileiro. Aí, meu filho, vai vir com desculpa, porque o Flamengo não focou, o Palmeiras estava focado no Mundial, tudo para menosprezar aí o nosso título, que eu imagino muito, espero muito que aconteça. Se você chegou até aqui, segue o canal para você ficar por dentro de tudo que rola com a Raposa. Termina aqui mais um Minuto Celeste com Henrique Nezer.